O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de Santa Águeda, virgem e mártir. Nós estamos celebrando vários mártires, né? Antes de ontem celebramos São Brás, ontem o Coração de Jesus, né? Mas hoje Santa Águeda. Amanhã, se não fosse domingo, seria também a memória de São Paulo Mique e seus companheiros mártires. Enfim, nós vamos agora, durante um tempo, de tempo em tempo, pelo menos aí uma vez por semana, ou duas nesse caso, celebrar a memória de alguém que derramou sangue por causa de Jesus. Quem participa da missa comigo com uma certa frequência já sabe o quanto me toca ao coração a vida e a história dos mártires. Santa Águeda, ela era adolescente, jovem, e o prefeito da cidade de onde ela morava se encantou com sua beleza, se encantou com ela e queria casar com ela. Mas Santa Águeda já tinha feito com Deus um voto de castidade, de pertencer somente ao Senhor. E ela recusou o pedido de casamento do prefeito. Não quis, ele tentou várias vezes e ela não quis casar-se com ele. Por causa disso, então, ele a denunciou como cristã. Quando ela disse para ele que ela não se casaria com ele porque tinha um voto com Deus, que viveria a castidade, então ele denunciou ela como cristã. Era proibido ser cristão, ela é bem do comecinho da igreja, do ano 200 e pouquinho, e aí então ela foi presa e assim passou por uma tortura muito grande e depois então morreu mártir. Quando nós lemos as histórias dos mártires e principalmente os relatos do martírio, são coisas assim que nos chocam muito pela crueldade com que eles eram tratados. Os mártires no Império Romano, que morreram sob o Império Romano, morriam mortes muito violentas e muito dolorosas. Santa Águeda foi presa, ela foi torturada, ela foi amarrada a uma mesa, daquelas que estica o corpo da pessoa. Era colocado em cima do seu corpo pedaços de metal em brasa, incandescente, queimada, e depois cortaram-lhe um seio. Não morreu, jogaram na prisão, e durante a noite ela teve uma experiência mística, onde São Pedro lhe apareceu, e ela foi curada, milagrosamente curada. No dia seguinte ela se apresentou diante dos torturadores totalmente curada. E nem assim eles se converteram. E aí ela foi jogada num lugar onde tinha cacos de telha misturado com brasa incandescente. E ali ela morreu. Quando nós paramos para pensar em situações como essas, nos causa até uma repulsa, né? Uma morte tão violenta. Alguns cristãos no tempo do Império Romano, eles eram espetados em estacas e colocados ao redor dos estádios e ateado fogo para iluminar os estádios. Os estádios eram iluminados com tochas feitas com cristãos.
E nós muitas vezes ficamos pensando, eu pelo menos penso, de onde vem a fortaleza para uma jovem como ela passar por torturas tão grandes e vencer esses tormentos? Que é o que nós elogiamos geralmente nas orações, se vocês prestarem atenção, justamente esse é o elogio, né? E o pedido que nós fazemos, né? Assim como a força de Deus esteve com eles para vencer os tormentos do martírio, conceda a nós também essa força. Mas aqui nós vamos entender o que um mártir vive quando nós entendemos a união de uma alma com Jesus. Uma linguagem um pouco mais voltada ali para o mundo do Carmelo, da espiritualidade de Santa Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila tem um livro chamado O Caminho de Perfeição. E Santa Teresa d'Ávila tem uma espiritualidade em que ela compara a alma com um castelo. E neste castelo existem moradas, quartos, onde a alma vai progredindo espiritualmente enquanto vai passando por essas moradas interiores, até chegar à última das moradas, que é a união mística com Jesus. O padre está contando toda essa história só para vocês entenderem a questão do martírio. Os santos, quando eles vão crescendo em santidade, os grandes santos da igreja, nós chamamos os santos de sétima morada. Tem uma união íntima com Jesus tão profunda, que é o que São Paulo diz: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. A união da alma com Jesus é tão profunda e tão íntima, que a pessoa, ela realiza atos extraordinários. Quando nós lemos as histórias dos santos, e muitas pessoas infelizmente hoje leem de uma forma muito cética, porque não vivem a espiritualidade, e veem as coisas extraordinárias que os santos faziam e diz: mas como isso é possível? Isso deve ser história, isso deve ser lenda. Eles devem ter aumentado a história para ficar mais bonita a história do santo. Quando você lê a história de São José Cupertino, que rezava a missa e levitava, começava a rezar a missa e levitava na capela. Às vezes quando começava e terminava a missa, ele ficava rezando em ação de graças, ele entrava em êxtase e começava a levitar na capela. Os fiéis olhavam um para o outro, e isso aí vai demorar horas. Saíam, iam almoçar, ia fazer as coisas da casa, deixa ele aí. Ficava lá horas e horas. Ah, isso é história. Não. Um ser humano na união íntima de sétima morada com nosso Senhor, ele realiza coisas extraordinárias. Os milagres que Santo Antônio realizava. Santo Antônio um dia estava pregando, e o grande pregador que foi Santo Antônio, essa história de casamenteira é conversa fiada. Santo Antônio era pregador, conhecido como o martelo dos hereges. E ele pregando, e ele estava falando daquela passagem que Jesus fala: se o teu pé te leva a pecar, corta-o. E um rapaz, escutando essa pregação, lembrou que tinha dado um chute na sua mãe, pecado gravíssimo. E o rapaz, levado por um ímpeto, cortou o próprio pé. Santo Antônio foi lá, pegou o pé, colocou no lugar, curou. E depois disse: não é isso que está falando, não faça mais, não precisa cortar o pé. Curou o pé do homem ali, tinha cortado o pé com machado, ele foi lá e colocou o pé no lugar de novo. Quando nós lemos então essas histórias, e aqui também há ato extraordinário na questão do suportar os tormentos e o martírio, é essa união com Jesus. O que os santos viviam? Aquilo que São Paulo disse, repito: não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Os mártires poderiam dizer: não sou eu quem sofro, é Cristo que sofre em mim. Não sou eu quem sofro, é o Cristo que sofre em mim. Saulo estava indo para Damasco, caiu lá do cavalo, teve uma visão e Jesus perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo deveria ter respondido: eu nunca persegui o Senhor, não, eu persigo os cristãos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Por isso, se nós quisermos ter a força para vivermos o Evangelho, nós precisamos de união com Jesus. Não somos nós que vivemos o Evangelho, é impossível. É Jesus em nós que vive o Evangelho, porque Ele é o Evangelho.
Se nós quisermos a santidade, e todos nós devemos querer a santidade, porque Jesus disse, sede santos como o meu Pai do céu é santo, nós precisamos da união com Jesus, porque Ele é o santo com O maiúsculo, o verdadeiro santo, do qual brota toda a santidade, no qual nós somos também santos. Eu sempre digo, e é verdade, os mártires, o martírio nunca chegava assim, de repente. Prendeu, hoje daqui meia hora morre. Não. Primeiro que a primeira intenção do Império Romano não era matar a pessoa. Quanto mais matavam, mais cristãos tinham, né? Quanto mais matavam, mais cristãos surgiam. A primeira intenção do Império Romano era fazer a pessoa renunciar à fé. Era um processo. A pessoa era presa, jogava na cadeia, ameaçada. Igual São Pedro foi ameaçado diante do Sinédrio. Nós proibimos você de falar em nome de Jesus. São Pedro riu e disse: você acha que eu vou obedecer a você ou a Deus? E continuou pregando. A pessoa era ameaçada, a pessoa apanhava. Volta para casa e deixe de ser cristão. Não deixava. Testemunho. Depois eram confiscados os bens das pessoas. A pessoa perdia casa, perdia terrenos, posses, dinheiro, perdia tudo. Vai continuar cristão? Sim, vou continuar cristão. Alguns eram exilados, jogados para fora da cidade, do país. Vai continuar cristão? Sim, vou continuar cristão. Então prende. Tortura. Vai continuar cristão? Sim, vou continuar cristão. Aí morria. A morte é lá no finalzinho, é a última ponta. Talvez nós, e digo até por mim, eu morreria por Jesus. Ai, que bom, graças a Deus. Eu morreria por Jesus. Que bom, graças a Deus. Mas será que eu perderia os meus bens por Jesus? Imagina uma cena. Nós estamos aqui na Santa Missa. Lá na porta da igreja tem várias viaturas de polícia. E eles dizem: se você comungar do corpo e do sangue de Jesus, quando terminar a missa você está preso. Eu entraria na fila da comunhão? Se você comungar o corpo e o sangue de Jesus, quando você for embora daqui, você vai perder a sua casa, o seu carro, os seus bens e o dinheiro que você tem no banco e o seu emprego. Eu comungaria o corpo e o sangue de Jesus? Eu vou morar onde? Na rua? Se vira? Vai morar na casa de outro cristão. Vocês não são solidários? Será que eu estaria na missa? Será que eu estaria aqui celebrando a missa? Os cristãos perdiam tudo. Se alguém chegar para mim e disser: se você comungar o corpo e o sangue de Jesus, você imediatamente perde todos os seus bens, serão confiscados pelo governo. Será que eu comungaria? No fundo do coração pense: ah, mas como é que eu vou cuidar da minha família, né? E o que vai ser dos meus? Não, eu não posso. Desculpa, eu teria um monte. Desculpa, eu teria um monte. Agora pense em uma outra situação. Quem aqui é pai e mãe vai entender. Chega uma pessoa para você e diz assim: ou você me dá o seu carro, ou eu mato o seu filho. Pode levar, né? Ixi, leva embora. Não é verdade? O que seria um bem material em vista do filho? E se alguém dissesse: ou você me dá o seu carro, ou você nunca mais comunga? Estou entendendo? Não, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Ah, é? Será que eu, Padre Carlos? Essa é a força dos mártires, queridos. Sabe? Gente, nós temos que passar da fase de fé. Aqui eu vou usar um diminutivo, mas não é pejorativo não, tá, gente? Só para a gente entender. Uma fezinha sentimental. Nós passamos já do tempo
de fé, de sentimentalismo. Uma musiquinha bonita, um fundo musical, e aí eu sinto no meu coração, ai, Jesus falou comigo. Tá, você vai perder casa, carro, bens, para continuar comungando? Aí é cristão de verdade. Vai perder privilégios, vai perder emprego, vai perder dinheiro para poder continuar comungando? Aí é cristão de verdade. Queridos, nós estamos chegando no tempo em que cristão vai ser perseguido. Eu sempre repito isso. Sempre repito isso. Vai chegar o tempo em que cristão vai ser perseguido. Não vai poder entrar em qualquer lugar. Não vai poder frequentar qualquer lugar. Vai chegar um tempo em que eu vou escolher, ou eu sou cristão, ou eu frequento determinados lugares. E aí eu tenho que escolher. Quero continuar com a minha vida social, ou quero a minha fé? Vai chegar, gente. Vocês estão vendo, vocês não são bobos. O cerco vai apertando, vai fazendo exigências. Se não fizer isso, se não fizer aquilo, se não tiver tal documento, não viaja, não embarca, não vai em teatro, não vai em cinema, não vai nisso, não vai naquilo. Daqui a pouco não tem mais escola para os filhos estudarem se não tiver documento tal. A coisa está apertando. E isso que nós estamos passando é um menorzinho de todos os ensaiozinhos, que a coisa vai vir e ela vai ser muito mais grave que isso. Estamos prontos para sermos expulsos de nossas casas, perdermos tudo, mas termos Jesus, continuarmos com Ele? Essa é a nossa alegria, queridos. Se temos Jesus, não precisamos de mais nada, não é? Não preciso de casa, não preciso de carro, não preciso de emprego, não preciso de dinheiro. Se eu tenho Jesus, eu não preciso de mais nada. Eu escuto muita gente dizer isso. Se eu tenho Jesus, eu não preciso de mais nada. Logo, logo nós vamos chegar a isso. E aí, a nossa alegria será completa. Que Deus nos abençoe e nos dê forças para juntos continuarmos seguindo Jesus, mesmo nas perseguições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.